O assunto de hoje é anatomia radiológica. E aí você entrou nesse vídeo e está perguntando assim: o Rogério fez um clickbait comigo. Como assim eu vou enxergar um cachorro em um raio-x? Pois é, já contaram para vocês que para você interpretar um raio-x, você tem que ter bastante criatividade para você interpretar os tons de cinza daquela imagem. Então, de acordo com a cor que a gente tem naquela imagem, a gente pode ter ar, a gente pode ter tecidos moles e a gente pode ter tecido ósseo. E dessa forma a gente consegue entender as fraturas, os osteófitos presentes em cada parte da coluna ou de outras partes do corpo. Inflamações subcondrais também são visíveis ao raio-x. Então, de acordo com os tons de cinza e os achados que a gente tem na imagem, a gente consegue saber exatamente o tipo de lesão que existe ali. Tomografia computadorizada e ressonância magnética, as imagens são bem claras. Então você consegue ver bem as estruturas anatômicas e interpretar bem aqueles tons de cinza. E na aula de hoje você vai entender de fato a importância da anatomia radiológica no diagnóstico pelo raio-x. Então hoje eu vou mostrar para vocês a incidência do cachorrinho na coluna lombar. Então eu vou mostrar para vocês que quando vocês olham uma coluna lombar oblíqua, vocês conseguem ver um bulldog francês. Isso mesmo, eu vou mostrar um bulldog francês num raio-x de coluna lombar. E aí, tá preparado para ver o cachorrinho na coluna lombar? Vamos lá. Eu trouxe 3 incidências de raio-x para você ver. A incidência AP, onde o raio entra de frente para trás, é antero-posterior. Pode ser PA também, onde o raio entra de trás para frente também. Uma incidência perfil, onde o raio-x entra de lado. E uma incidência oblíqua, onde o raio entra obliquamente. Ele pode ser oblíquo anterior ou oblíquo posterior. Então, nesse caso, eu trouxe 3 incidências para vocês verem. A incidência que vocês veem o cachorrinho é na oblíqua. Nas outras vocês não vão ver, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vê na incidência AP aqui? Então aqui vocês estão vendo a coluna lombar numa incidência AP, antero-posterior. Essa incidência é importante para ela ver o quê? Alterações ósseas, tá? Principalmente fraturas, osteófitos. E aqui a parte estrutural da coluna, se a pessoa tem uma escoliose, porque a escoliose ela é mais visível no sentido antero-posterior ou póstero-anterior. Então a gente vê aqui um leve desvio, tá? Um desvio bem pequeno. Todo mundo tem algum grau de escoliose. Então, quando pede para um raio-x para ver escoliose, pede um raio-x total da coluna, tá bom? Então a gente observa aqui no sentido AP se a pessoa também tem escoliose. Então eu vou aqui desenhar a vértebra L3 para vocês verem, ó. E aí vocês vão ver tudo que a gente consegue observar nesse raio-x. Aqui eu tenho o corpo vertebral de L3, ó. Então isso aqui é o corpo vertebral de L3. Então aqui está o corpo dela. Então evidentemente o corpo abaixo é L4 e o corpo acima é L2. O que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver processos transversos, que eles ficam lateralizados, né? São as asas da vértebra aqui. E esses processos transversos lombares eles são relativamente longos, pela presença de ligamentos e músculos originados e inseridos nessa região. Aqui a gente tem o processo espinhoso dessa vértebra, tá? Que os processos espinhosos das vértebras lombares, eles são finos, porém eles são largos, tá bom? E aqui a gente consegue ver também os pedículos. Então, basicamente aqui, nesse AP, a gente vê escolioses, fraturas, osteófitos, então dá para ver algumas coisas interessantes aqui. Os osteófitos são reações marginais aqui, ó, que vão formar os famosos bicos de papagaio, tá? Se eu tiver essa formação marginal aqui, ó, isso é o bico de papagaio. A gente percebe no raio-x, quando a pessoa tem esse bico de papagaio, que o espaço entre os corpos fica diminuído. Então isso sugere também uma alteração discal, tá bom? Apesar da gente não ver os discos nos raios-x, a gente tem uma noção que ele pode estar degenerado pelo espaço que a gente tem entre os corpos vertebrais. Então, basicamente, a gente pode ver estruturas ósseas importantes aqui no sentido AP. Basicamente, fraturas de corpo, processo transverso. Aqui não são visíveis
com muita clareza, fraturas de processos espinhosos, tá bom? E aqui são visíveis também os teófitos marginais laterais aqui, tá bom? Um raio-x de perfil, que é esse aqui, ó. Então vamos pegar aqui a mesma vértebra. A gente tem um corpo vertebral, só que agora a gente está olhando ele lateralmente. A gente está vendo um perfil. E esse perfil mostra a vértebra lateralmente. Então tá aqui, ó. Então a vértebra aqui vista no seu perfil. Então aqui eu tenho o corpo, aqui eu tenho o pedículo e aqui atrás eu vou ter o processo espinhoso. A gente não vê processos transversos nessa incidência, porque ele vai estar sobreposto aqui, ó. Então aqui a gente tem a sobreposição do processo transverso, mas não é muito claro para a gente ver alterações aqui em processos transversos, a não ser que o desvio seja muito grande. Então, evidentemente, se aqui eu tenho corpo vertebral na vista de perfil, eu tenho um corpo vertebral acima e um outro corpo vertebral abaixo. Você percebe que aqui os espaços entre os corpos estão grandes aqui, ó. Sugerem uma boa qualidade dos discos aqui. Apesar de não vermos os discos, essas imagens sugerem uma boa qualidade dos discos aqui, tá bom? E uma alteração frequente que a gente observa na vista de perfil são as espondilolisteses, que são os escorregamentos vertebrais, onde quando a vértebra escorrega para frente, a gente tem a chamada espondilolistese, onde espondilo significa vértebra, listese significa escorregamento. Então, na vista perfil e na vista P, vocês não veem o cachorrinho. Agora eu quero que vocês observem essa vista oblíqua aqui, ó. Tá? Esse raio-x oblíquo. Pausa o seu vídeo e procura o cachorrinho nessa incidência oblíqua aqui, ó. Pausa aí e procura. E aí, achou o cachorrinho? Se você não achou o cachorrinho, eu vou te mostrar. Esse aqui é um raio-x oblíquo. E quando o raio-x entra oblíquo anterior ou posterior, a gente vai ter uma imagem característica aqui, onde a gente consegue ver, evidentemente, os corpos vertebrais aqui, ó. Então a gente vê os corpos vertebrais, tá bom? Então aqui a gente tem, ó, sacro, L5, L4, L3, L2, L1, T12. A gente vai de novo na L3 aqui, ó, tá bom? E o que eu vou desenhar para você é só o cachorrinho aqui. Então olha o cachorrinho aqui, ó. É um bulldog francês isso aqui, ó, na minha opinião, ó. Vamos desenhar esse cachorrinho bonitinho aqui, ó. Aí a pata da frente dele é um pouco mais desenvolvida, tal. Aí aqui tem a patinha traseira, ó. Rabo. E aqui vocês veem na incidência oblíqua o cachorrinho aqui, ó. Tá bom? Então vocês estão vendo um cachorro, um bulldoguinho francês? Na vértebra abaixo vocês conseguem ver bem isso também, ó. Tá bom? Então basicamente aqui nessa incidência, quando você consegue ver o cachorrinho na vértebra lombar, significa que é uma incidência oblíqua. Essa incidência é importante para a gente ver os espaços articulares aqui, ó. Tá bom? Então aqui o que a gente tem são as facetas articulares. A gente consegue ver artroses, né, que o pessoal chama de artroses interapofisárias ou artroses zigoapofisárias, tá? Então, articulações zigoapofisárias ou interapofisárias são a mesma coisa, tá bom? Então a gente tem essas articulações na coluna vertebral e são elas que sofrem de artrose. Basicamente, nessa articulação entre os corpos, a gente vai ter as protusões discais, extrusões discais e hérnias de disco. Nessas articulações zigoapofisárias ou interapofisárias, o que a gente tem são artroses, tá? Então a gente observa aí os espaços articulares, onde a gente tem aqui a presença dos cachorrinhos. E olha só, eu vou fazer uma aula de anatomia radiológica aqui antes de concluir essa aula. Então o que vocês veem aí? É que eu acho que eu não consigo... Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou tirar esse ponteiro, deixar só a seta. Ah, agora eu consigo, ó. Então vamos ver o que cada estrutura do cachorrinho representa aqui, ó. O olhinho do cachorro representa o pedículo. Então o pedículo vertebral é o olhinho do cachorro. A orelhinha do cachorro é representada pela faceta articular superior. Então a faceta articular superior se articula com a faceta articular inferior da vértebra acima, tá bom? Então a gente consegue ver aqui o espaço articular entre as duas facetas.
As patinhas aqui, ó, tanto a dianteira quanto a traseira, representam as facetas articulares inferiores. E aqui, ó, vocês podem ver, ó, que ele tem um nariz comprido, aqui é um fuço comprido, que eu não desenhei, mas isso aqui representa o processo transverso da vértebra, tá bom? Então esse cachorrinho que vocês veem aí na vista oblíqua do raio-x lombar, ele é representado aqui a orelha do cachorro pela faceta articular superior, o olhinho do cachorro pelo pedículo, as patinhas pelas facetas articulares inferiores e essa parte aqui que seria o fuço do cachorro é representado pelo processo transverso da vértebra lombar. Então tá aí o cachorrinho e aí vocês viram que eu não estava mentindo. Então na vértebra lombar, quando você observa o raio-x na vista oblíqua, você observa um cachorrinho e esse cachorrinho é importante para a gente ver os espaços articulares interapofisários ou zigoapofisários e se a pessoa tem artrose na coluna lombar. Você achou que eu ia te trollar e você não ia ver cachorrinho nenhum, né? Então agora você já sabe a diferença entre um raio-x lombar em perfil, que você não vê o cachorrinho, e um raio-x oblíquo da coluna lombar, onde você tem que ver o cachorrinho, bulldog francês, que quando você faz uma aula de anatomia radiológica, o pessoal fala que esse aí é um cão escocês, mas eu vejo ali um bulldoguinho francês. Beleza? Se esse conteúdo foi importante para você e te ajudou em alguma coisa, dá aquele like básico, se inscreve no canal Anatomia Fácil e ativa o sininho para receber as notificações de vídeo, porque o YouTube não manda pra ninguém. Beleza, galera? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula e eu fui!